Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília, e hoje a gente vai começar a nossa revisão para A8, a nossa última aula aí antes da prova. Então, eu quero fazer com vocês um exercício de memória, uma rememoração, uma revisão, trazer à tona aqueles conceitos que são importantes não só para a nossa prova interna do colégio, mas como são importantes aí para a gente poder se preparar para concursos e vestibulares em todo o Brasil, né? Então, são temas que são recorrentes, temas que são importantes e que valem a pena a gente aí rever, a gente deixar tudo mais fresco e confortável na nossa cabeça. Então, no nosso terceiro trimestre, a gente falou sobre o existencialismo em contraponto à corrente existencialista, em contraponto à corrente essencialista, né? O existencialismo, ele vem justamente tentar questionar, tentar entender, tentar criticar a existência do homem. Eu vou justamente começar a criticar o que é esse existir. Eu vou começar a me confrontar com as angústias, com as crises, com a pequenez do meu ser humano. Os existencialistas, eles vão criticar aquela conduta dos essencialistas, de que acreditam que o homem tem uma essência pré-determinada, né? Os existencialistas, eles vão falar, não, o homem, ele não é pré-determinado. O homem, ele não vai se definir porque ele é racional, ou porque ele é criatura de Deus, ou porque ele é essencialmente bom. Não. O homem primeiro existe e depois ele acha a sua essência e não o contrário. Então, o existencialismo, ele não vai partir dessa corrente de que o homem é definido por alguma característica ou conceito próprio. O homem é contingente. O homem, ele se molda, ele transmuta, ele se transforma ao longo das suas escolhas. E aí a palavra escolha é muito importante aqui para essa corrente existencialista. Então, primeiro a gente vai ter aí Kierkegaard, onde uma das suas principais palavras que podem guiar aí aqui o nosso pensamento é: arriscar-se é perder o equilíbrio por uns tempos, mas não se arriscar é perder-se a si mesmo para sempre. Então, o existencialismo vai ter essa ideia de você fazer acontecer, né? Não existe nada que te determine. Você vai em busca, você tenta agir, você tenta usar a sua liberdade para atingir a si mesmo, né? Para você se encontrar. E a gente vai ter Sartre, que vai falar aí, minha liberdade é o único fundamento dos valores. Justamente rememorando essa ideia de que primeiro o homem existe e depois ele tenta se encontrar, se definir, traçar uma essência para chamar de sua. Quando a gente vai falar de Kierkegaard, a gente vai falar que ele é então um existencialista cristão, porque toda a proposta de Kierkegaard, ela vai girar aqui em torno de uma religiosidade, né? Ela vai girar em torno desse pano de fundo cristão que Kierkegaard se firma, que Kierkegaard acredita. Então, para Kierkegaard, a fé é a palavra-chave do seu existencialismo, do seu pensamento ético. E quando Kierkegaard ele vai falar sobre a ação humana, a ação desse homem que busca tentar se definir, que busca tentar se encontrar, ele vai falar que existem 3 estágios da ação do homem. O estágio estético, que é aquele ligado ao mundo sensível, tá? Ao mundo concupiscente de sensações, de prazeres imediatos, de prazeres mundanos. Eu vou ter o estágio ético, onde eu, através da minha razão,
do meu pensamento racional, da minha compreensão lógica e racional do mundo, tento agir de forma moral, de acordo com o código, com as condutas pré-estabelecidas pelos homens, pela minha comunidade, e o estágio religioso, aquele estágio que é determinado pela minha fé, que é determinado pela minha crença, aquele estágio que é definido por Deus. E como Deus é uma ideia muito maior do que tudo que a minha razão pode alcançar, o meu estágio ético nem sempre vai conseguir alcançar essa ideia do estágio religioso. Tá? O estágio religioso, por muitas vezes, ele vai me parecer surreal, ele vai me parecer inimaginável, impensável, justamente porque o homem quase sempre tenta se pautar somente sobre sua razão. Só que a razão sozinha, a razão por si mesma, ela não consegue compreender a totalidade de Deus. Portanto, não consegue compreender essa totalidade do estágio religioso. Eu preciso ter algo além da razão para atingir esse estágio religioso. E esse algo além da razão vai ser justamente a fé, a crença cega, a crença apoiada na ideia de Deus, na ideia da certeza e da validade de Deus. Então, quando o Kierkegaard ele vai falar desses 3 estágios, ele não vai falar que esses 3 estágios eles são como degraus, né? Primeiro eu passo pelo estético, depois o ético, depois o religioso. Não. Eu posso cumprir esses estágios aqui de diferentes formas, como eu posso regredir também. E aqui no estágio religioso, que é o mais importante para Kierkegaard, eu vou ter, então, essa suspensão teleológica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as ações do homem, nesse estágio religioso, elas não possuem uma finalidade externa à crença em Deus, justamente porque os meus códigos morais, eles são pautados na razão. A minha compreensão de mundo pautada no senso comum, às vezes é muito ligada ao estágio estético, né, dos prazeres mundanos, sensoriais, sensitivos. E o estágio religioso, ele não tem essa finalidade que não esteja em Deus, na crença, na fé em Deus. Então, ela é aí uma total suspensão do juízo moral. E está para além do entendimento e da compreensão racional humana. Kierkegaard, como um pensador religioso, ele vai acreditar que apenas a fé cristã, olha aí, a palavrinha escrita errada, desculpem, apenas a fé cristã poderia salvar o homem da angústia e do desespero existencial. E aí, essas 2 palavrinhas aqui, angústia e desespero, são palavras que são muito recorrentes na filosofia de Kierkegaard, justamente porque quando a gente vai falar de existencialismo, a gente vai falar de escolha, né? Desse homem que primeiro existe e a partir das suas escolhas ele tenta achar quem ele é, ele tenta conhecer, definir a sua própria essência. E aí, essas escolhas, elas vão ser justamente esse critério de liberdade, né? Eu sou livre para fazer escolhas, eu sou livre para tentar buscar ser quem eu sou. E, portanto, essa escolha demasiada, essa escolha constante, ela me traz aí esse sentimento de angústia, esse sentimento de desespero, esse sentimento de impotência. Kierkegaard ele vai falar, então, da necessidade do homem dar um salto para a fé, um salto para a compreensão de Deus. E quando eu dou esse salto para a fé, eu tenho certeza de estar buscando aquilo que é certo para Deus. Kierkegaard vai falar muito isso aqui, naquele seu livro Temor e Tremor, quando ele vai dar o exemplo do sacrifício de Isaac, né? O salto para a fé, o salto para o absurdo, é justamente eu ter certeza que a minha ação ela é correta, porque ela é uma ação baseada na minha crença de Deus.
às vezes vai parecer ser um paradoxo, porque a fé, ela é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a fé, ela é força, ela é coragem, ela é instrução clara de um caminho a ser seguido, por outras vezes, a fé ela pode parecer um absurdo, ela pode parecer uma covardia, ela pode parecer que as coisas são muito obscuras. E é justamente essa ideia do estágio religioso que Kierkegaard quer trazer. Porque esse paradoxo, ele só acontece porque a gente tenta olhar as coisas tão somente por meio da nossa razão. Enquanto que o caráter religioso, a crença em Deus, ela está muito além de tudo aquilo que a gente pode conhecer de racional. E quando eu me apego no estágio religioso, quando eu me apego à fé, quando eu dou esse salto no absurdo, esse salto para a fé, eu já me livro desse sentimento de angústia, né? Eu já me livro desse desespero, porque Kierkegaard, ele vai falar justamente que é a fé que pode salvar o homem, tá? Que pode tornar aí esse caminho do homem, esse caminho de liberdade mais equilibrado, mais firme, tá? Então, aqui para a gente fazer a nossa prova, a gente precisa lembrar da diferença desses estágios ditados por Kierkegaard, mas, sobretudo, lembrar dessa questão do salto para a fé, lembrar desse paradoxo que está envolvido o pensamento de Kierkegaard. Depois a gente começa a falar sobre Sartre, e a gente vai ver que Sartre ele segue a esteira existencialista de Kierkegaard. Kierkegaard ele pode ser, então, reconhecido como o primeiro pensador existencialista, aonde ele vai ficar aí mais ligado a essa discussão, né, da ação baseada na fé. E Sartre ele vai seguir essa ideia, então, de que primeiro o homem existe, depois o homem se define. E um dos principais livros escritos por Sartre vai ser esse livro chamado Existencialismo é um Humanismo. E a proposta desse livro, ela é justamente a proposta de mostrar o significado ético do existencialismo, né? Porque vai tentar mostrar justamente por que a proposta existencialista, ela vai salvaguardar aí o humanismo de cada indivíduo. Por que essa proposta do existencialismo, ela vai mostrar esse lado humano de cada ser. E aí, a principal proposta, que a gente vai bater sempre a tecla aqui, é essa proposta de que o homem primeiro existe, depois descobre a sua essência. O homem não é determinado, o homem é contingente. O homem encontra a si mesmo no mundo e só posteriormente se define. Inicialmente, o homem é um nada. Só depois ele será alguma coisa. E tal como se a si próprio se fizer, outro errinho de português aí, o homem ele se faz, o homem ele é um projeto de si mesmo na filosofia sartreana. Então, uma frase aqui de Sartre, o homem não é senão o seu projeto e só existe na medida em que se realiza. O homem, ele vai passar então o tempo todo nessa ideia de projetar a si mesmo, de se lançar no mundo. Essa ideia de se lançar no mundo, ela é muito comum, ela volta várias vezes aqui na filosofia sartreana, porque o homem ele se joga no escuro, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas eu preciso fazer planos, eu preciso fazer projetos. E eu sou aquilo que eu projeto para mim, eu sou aquilo que eu faço de mim mesmo, eu sou aquilo que eu faço de acordo com que as circunstâncias me apresentam. Então, eu preciso estar o tempo todo me reinventando, eu preciso o tempo todo olhar para o futuro, que eu não sei o que é, e tentar fazer de mim
a alguma coisa. E nessa ideia, eu também vou experimentar um sentimento de angústia, um sentimento de incômodo. E é daí que vem a ideia de que o homem está condenado a ser livre. Por quê? Na ideia de Sartre, eu estou sempre nessa condenação de ter que me lançar no mundo, ter que fazer um projeto de mim que muito provavelmente não vai ser efetivado, porque alguma coisa vai acontecer no meio do caminho e eu vou ter que fazer outro projeto, eu vou ter que me reinventar. E aí eu vou me apegar a essa ideia que eu tenho de mim mesmo e alguma coisa vai acontecer e eu vou ter que deixar ela para trás e vou ter que fazer outra escolha. E aí essa ideia de que Sartre traz de que o homem está condenado a ser livre é justamente essa ideia de que tudo na vida do homem é escolha. O homem não para de fazer escolhas, o homem está condenado a fazer escolhas. E até quando eu acho que eu não estou fazendo escolha, eu já estou fazendo uma escolha. Né? Até quando eu acho que eu estou isento de alguma coisa, eu já estou fazendo a escolha de estar isento. Então, tudo no mundo me traz essa condenação. Tudo no mundo me traz essa angústia de ter que deixar para trás algo que eu imaginei, que eu projetei, que eu idealizei, e de ter que idealizar de novo. Isso é para Sartre muito importante da gente pensar como a gente lida com essa responsabilidade, com essa liberdade. Porque quando a gente vai falar de liberdade, de escolha, a gente necessariamente tem que falar de responsabilidade. Então, Sartre, que é outra frasezinha, né, para a gente guiar a nossa aula, Sartre ele vai justamente colocar que viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Porque se eu sou livre para fazer as minhas próprias escolhas, para me definir, para escolher quem eu quero ser, eu tenho que ser responsável por todas as consequências dos meus atos, sejam consequências boas ou más, elas são frutos dos meus atos. Então, a liberdade para Sartre é justamente esse impulso para a existência. O homem é um projeto de si mesmo. A liberdade é uma condenação que lança o homem no desamparo de não poder escapar da responsabilidade dos seus próprios atos. E aí, a gente vai ter aqui uma outra ideia, então, que Sartre ele vai falar que o homem ele é tarefa. Ele é justamente essa ação, esse se pôr em movimento. Portanto, o homem é um ser para si. Um ser que se revisita, que se renova, que se reinventa. O ser para si é esse homem que está sempre em transformação. É diferente do ser em si. O ser em si são aqueles que são objetos. Eles são em si mesmo alguma coisa. O homem é um ser para se transformar, um ser para si. E Sartre ele vai trazer, então, também um outro conceito que é muito importante na sua teoria, que é o conceito de má-fé. Já que o homem é livre e que o homem ele deve ser responsável por todos os seus atos, o homem não pode fugir de suas responsabilidades. Mas a gente sempre está tentando fugir, né? A gente sempre coloca desculpas nas nossas ações, principalmente nas consequências das nossas ações. Então, a gente constantemente utiliza de má fé para Sartre, porque eu sou racional o suficiente para saber que as minhas escolhas elas não têm garantias, mas que eu preciso assumi-las, sendo boas ou más. Mas o que constantemente acontece é que eu utilizo subterfúgios, né? Que vão negar minha responsabilidade e vão querer se apoiar, vão querer se justificar em elementos exteriores. Então, às vezes eu vou usar Deus. Deus quis que fosse assim, né?
Ou eu posso usar outras pessoas. Eu vou falar, puxa, eu queria muito seguir o caminho correto, mas é porque o Asdrubal me levou para o caminho errado, eu não sabia no que aquilo podia dar. Então, eu só agi dessa forma porque o Asdrubal falou. Ou então eu posso usar, sei lá, astros, né? Gente, olha só, hoje a aula não foi boa porque o meu Mercúrio retrógrado, enfim, a gente vive usando de artifícios, de subterfúgios para negar a nossa própria responsabilidade. A palavra está errada de novo, gente. Olha aí. Né? E aí eu vou botar a culpa em quem? Eu vou botar a culpa no teclado do celular. Eu vou negar a minha responsabilidade e agir de má fé. E, na verdade, eu só botei essas palavras erradas ao longo da aula para eu poder dar exemplo para vocês, entendeu? Foi isso. Desde sempre eu já sabia que ia ser assim. Mas, então, a má fé vai ser justamente essa tentativa de fugir da responsabilidade dos atos, das consequências dos atos. E aí eu coloco a consequência, a responsabilidade, em algo que é externo a mim, tá? Deus, outras pessoas, outras situações. Eu crio desculpas para não ser responsável por aquele ato, por aquela liberdade que é tão somente minha. E, por último, a gente falou sobre Charles Taylor na nossa sequência didática, que vai falar sobre ética das virtudes. E Taylor, ele vai falar aí sobre uma ética da autenticidade. Taylor, ele vai começar a perceber que na contemporaneidade a gente pode tentar buscar uma compreensão de indivíduos que são investidos de uma profundidade interior até então desconhecida. Indivíduos que tentam se formar singulares, originais, né? A ideia de originalidade está muito ligada aqui a essa ética da autenticidade de Sartre. De Sartre não, perdão, de Charles Taylor. E Taylor, ele vai falar, então, que na nossa contemporaneidade, a gente quer cada vez mais encontrar, ou a gente quer cada vez mais buscar as nossas ações de acordo com aquilo que a gente escolheu para ser, né? Parece uma consequência aqui da teoria, da filosofia existencialista. Mas Charles Taylor ele vai falar, então, que existem várias formas, existem vários jeitos de ser humano. E cada homem encontra o seu jeito de ser mais específico, que melhor lhe cabe, entre aspas, que melhor lhe veste. E cada homem, quando vai agir, quando vai conviver, quando vai, né, viver, quando vai ser ele mesmo, ele pretende ser fiel a si mesmo. Ele pretende ter esse contato consigo mesmo e agir com fidelidade com aquilo que ele escolheu para si. Essa forma singular, essa forma autêntica, essa forma que eu sou, que diz tanto sobre mim e que é tão difícil ser diferente disso. Mas Charles Taylor ele vai falar que existem também os mal-estares, né, no meu mundo contemporâneo. Nessa busca que os indivíduos têm de buscar essa profundidade interior até então desconhecida, a gente vai ver que na contemporaneidade essa busca de autenticidade, de ser aquilo que eu defini para mim, pode ter causado alguns mal-estares, pode ter causado algumas ações assim que não são tão legais no nosso contexto geral contemporâneo. E aí ele vai falar aí do individualismo, daquela ideia de que quando eu busco ser original, quando eu busco ser fiel a si mesmo, eu acabo esquecendo do outro que convive comigo, né? E eu acabo sendo muito mais aí egoísta, narcisista do que autêntico.
Ele vai falar que eu tenho também como mal-estar uma razão instrumental, essa razão baseada na tecnologia, essa razão que é voltada somente para o mundo do trabalho, para o mundo onde eu busco eficiência, onde eu busco produção, onde eu busco um produto. E Charles Taylor ele vai falar que nas nossas ações cotidianas, nas nossas interações com os outros seres humanos, a gente não pode sempre agir de forma instrumental, de forma mecânica, de forma que busque a eficiência, de forma que busque um produto, porque as nossas relações elas não são produtos. Quando eu lido com outro ser humano, eu estou lidando com outro ser humano, com outra autenticidade. Eu não estou lidando com uma matéria-prima que tem que ser transformada num produto, né? E muitas das vezes a gente pode cair nesse mal-estar, a gente pode cair, então, nesse erro de estar tão voltado para a nossa própria forma de querer ser, de se achar, de ser autêntico, que a gente acaba que desconsidera a forma do outro e começa a tratar o outro como um objeto. E aí a gente vai ter aí um atomismo social, né? Indivíduos que se isolam, indivíduos que agem egoicamente, que são narcisistas, que não sabem encontrar o outro e que tiram do outro a sua importância e o seu significado. E quando a gente joga isso para um contexto mais coletivo, quando a gente joga isso para um contexto mais político, a gente vai ter aí, então, um perigo de cair num despotismo suave, porque a gente abre brecha, então, para ter uma gestão cada vez mais burocrática, gestões cada vez mais engessadas, gestões cada vez mais fechadas em si mesmo, porque os homens eles passam a não conseguir se comunicar, não conseguir enxergar a autenticidade, a originalidade, a humanidade no outro. Então eu começo a colocar tudo como responsabilidade do governo, né? As minhas relações elas são gerenciadas pelo governo, pelo Estado, pela política. A minha forma de agir na coletividade, ela passa a estar em segundo plano, porque eu estou muito ocupado ali em querer só ver o meu individualismo, a minha forma de ver o mundo. Então, Charles Taylor ele vai falar que isso é muito, muito perigoso, né? Eu não posso me fechar a ponto de não me encontrar numa coletividade, a ponto de não querer participar das decisões políticas, das decisões coletivas. Eu não posso me fechar ao ponto de esquecer que são várias individualidades, autenticidades acontecendo ao mesmo tempo. E que eu, enquanto indivíduo original, autêntico, preciso respeitar e preciso cada vez mais querer conhecer sobre o outro, por mais que o outro me pareça um estranho. Tá certo? Então, em busca de uma ética da autenticidade, em busca dessa ideia de que existem formas singulares, originais de cada indivíduo ser humano, eu preciso tomar cuidado com essa ideia do mal-estar, com esses 3 pontos que Charles Taylor ele vai identificar aí como pontos frágeis, como pontos desordeiros, como pontos de desequilíbrio na nossa contemporaneidade. Tudo bem? Então, a gente abordou aqui rapidamente tudo aquilo que a gente viu no nosso trimestre. Não deixem, tá, de revisitar os slides das aulas durante o trimestre, de revisitar as aulas e de nos inscrever no fórum caso tenha dúvidas, tá certo? Bons estudos para todos e até a próxima!